Oi, gente, meu nome é Iago. Eu trabalho de malacologia. Eu decidi falar sobre uma espécie de bivalve, a Donax gemula. Essa espécie foi descrita inicialmente por Morrison em 1971. Para a realização desse trabalho, eu estou utilizando como base um estudo que avaliou, entre outras coisas, a biologia e a anatomia funcional dessa espécie. Foi um estudo realizado no litoral do estado de São Paulo por pesquisadores do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Falando sobre o gênero, primeiramente, ele foi descrito por Linnaeus em 1758. É um gênero relativamente grande, ele tem 64 espécies dentro dele, sendo que a maioria dessas ocorre em águas tropicais. Sobre a espécie em particular, né, a Donax gemula, ela é uma espécie que é encontrada em praias arenosas expostas dissipativas, né? A sua área preferencial de ocorrência é na faixa de entremarés e infralitoral, sobretudo no entremarés inferior e no infralitoral superior, né? Então aquelas profundidades rasas do infralitoral. Essa espécie é uma das menores do gênero. Durante a realização do estudo, os pesquisadores encontraram um tamanho máximo de 7 milímetros. Sobre o comportamento da espécie, ela apresenta um caráter migratório quanto à maré. Então, essa espécie ela acompanha a subida e a descida da maré. Sobre a distribuição geográfica do Donax gemula, é uma espécie que ocorre desde o estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, até o Uruguai, sendo que no Uruguai essa espécie não é tão frequente assim. Sobre o comportamento da espécie, ela é uma espécie que se enterra nos 2 centímetros superficiais de sedimento, né? Então, ela não vai em profundidades maiores, então ela fica se concentrando naquela faixa superficial do sedimento. Ela se posiciona verticalmente, como está mostrando aqui nesse esquema, com um pé distendido para o interior do sedimento, né? Então direcionado para baixo, e 2 sifões separados, indo em direção em contato com a coluna d'água, né? Sobre os movimentos horizontais realizados, né, por essa espécie, ela realiza 2 tipos de movimento. O primeiro deles é através de pequenos saltos, que ela realiza com a ajuda do pé musculoso que ela tem, através desse movimento de alavanca. O segundo movimento horizontal que a espécie realiza é o rastejo, que ela a partir da adesão de muco, né, nessa mucosa que ela libera, ela consegue se rastejar ao longo desse sedimento, fazendo pequenos movimentos horizontais. Sobre a concha da espécie, como eu falei, é um bivalve, então ela apresenta 2 válvulas. Se a gente olhar aqui o esquema de cima, a gente consegue ver que a região anterior ela é mais extensa comparada à posterior, e ela também é mais angulosa do que a posterior. Falando especificadamente de cada uma das válvulas, as válvulas são finas, elas são brilhantes e são revestidas por um periostrato fino, que é uma camada superficial que essas conchas apresentam. Falando do umbo dela, que é essa região aqui, ele é opstógero, né? Então ele tem um direcionamento. E já falando dessa região daqui, nesse esquema de baixo, ela está mais detalhada, então a gente consegue ver que essa espécie tem diferentes dentes com diferentes funções. O umbo está nessa região aqui, e a gente consegue ver aqui também o ligamento, que tem função de unir as 2 válvulas presentes na espécie. Falando sobre o pé e a musculatura que está associada a ele, a gente consegue ver aqui no esquema que ela tem uma musculatura bem complexa. Essa espécie também apresenta uma abertura pediosa bem ampla, o que faz com que ela tenha liberdade na ação desse pé musculoso. E dessa forma ela consegue se enterrar bem rápido no sedimento, né? Ela tem uma rápida penetração. Falando sobre esse músculo elevador aqui, ela tem esse músculo bem desenvolvido, o que garante também agilidade e rapidez na escavação, e essas características em comum permitem a sobrevivência dessa espécie no substrato arenoso. Falando um pouco mais sobre os músculos, como eu falei aqui, a gente tem o pé, que é relativamente grande comparado ao tamanho corporal do animal. A gente consegue ver aqui também o músculo adutor propriamente dito, o anterior e o músculo adutor posterior. Na imagem anterior, a gente conseguia ver aqui as cicatrizes desse músculo adutor anterior e o músculo adutor posterior.
além dessa linha palial que contorna todo o animal. Então, a gente tem aqui esse pé musculoso, o músculo adutor posterior e anterior, e a gente tem esse músculo elevador aqui, que é bem desenvolvido nessa espécie. Sobre os sifões que essa espécie apresenta, como eu falei, ela possui 2 sifões separados, né? Então, a gente teria um sifão inalante e o exalante. Essas setas indicam aqui o sentido das correntes, então esse aqui seria o sifão inalante e esse o exalante. Falando primeiro do inalante, se a gente observar quanto ao diâmetro, ela tem um diâmetro constante, tanto na abertura quanto na base do sifão, né? Esse é um sifão que ele é disposto rente ao sedimento, né? Então ele fica próximo ao substrato marinho. E se a gente olhar aqui na abertura sinfonal dele, nessa imagem aqui da esquerda tem mais detalhe, a gente consegue ver essas pequenas projeções que aparecem nessa abertura sinfonal. Esses são chamados de tentáculos. Eles têm função de servir como uma barreira física contra a entrada de partículas que chegam ali em excesso. Então, como esses sifões estão rente ao sedimento, por conta dessa corrente inalante, a gente tem uma série de partículas chegando ali, e aí esses tentáculos impedem que elas entrem e tenham contato com o animal direto. Sobre o segundo, o exalante, a gente consegue ver que ele é um pouco maior do que o primeiro. Quanto ao diâmetro, ele tem uma base maior comparado à abertura sinfonal. Aqui no detalhe a gente consegue ver que ele não apresenta aqueles tentáculos na abertura. A gente consegue ver também que ele está disposto mais afastado do sedimento, né? Isso pode ser por conta que nesse sifão acontece a liberação de excretas do animal. Então, dessa forma, por ele estar mais longe do sedimento, essas excretas são liberadas mais distantes do animal, impedindo o risco dessas excretas voltarem e caírem no sifão inalante. E o animal ter contato com os seus próprios excretas. Além desse caráter de troca com o ambiente, esses sifões também apresentam uma sensibilidade ao animal. Eles são sensíveis tanto ao toque quanto à precipitação de partículas, como eu falei. E além desses dois, eles também são sensíveis a mudanças abruptas de luz, né? Mudanças bruscas de luminosidade. Aqueles pesquisadores daquele trabalho também realizaram alguns testes, e eles viram que quando esses sifões têm esses estímulos, tanto de toque, precipitação ou de luz, repetidas vezes, o animal tende a se enterrar no sedimento. Quanto ao trato digestivo do animal, a gente consegue ver nesse esquema aqui diferentes cavidades, estruturas que a espécie apresenta. Como eu falei, a gente tem aqui o músculo adutor, anterior e posterior, o pé. E aí, falando especificadamente do trato digestivo, a gente tem aqui o início do trato digestivo na boca. A gente passa pelo esôfago, chegando no estômago. No estômago, a gente tem diferentes cavidades presentes aqui, sendo que uma delas é o intestino. Seguindo o intestino, a gente vai chegar no ânus, que está aqui no final. E a gente consegue ver que o ânus está próximo ao sifão exalante, né? Como eu falei, as excretas do animal são liberadas aqui e jogadas no ambiente a partir desse sifão exalante. Bom, gente, era isso que eu queria falar, né? Eu queria trazer um panorama geral sobre essa espécie de Donax, trazer um pouco sobre a parte ecológica, né? Como ela responde ao ambiente e essas características anatômicas da espécie também. Espero que tenha ficado claro e que todo mundo tenha entendido tudo. Muito obrigado.